Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Esse é o encerramento do nosso conteúdo de cálculos estatísticos desse semestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho de variância e desvio padrão, tá? Então eu coloquei um texto ali para vocês, né? Que para calcular o desvio padrão eu preciso primeiro calcular a variância, tá? Eu vou passar a fórmula para vocês e vocês vão ver que é bem tranquilo. Para que servem esses cálculos, né? Esses cálculos eles vão nos auxiliar e nos mostrar o quanto aquele conjunto de dados ele é homogêneo, ou seja, ele tem informações próximas, né, resultados próximos, ou o quanto ele é heterogêneo, ele é diferente entre ele, tá? E além disso, ele nos subsidia para que a gente possa tomar algumas decisões dentro da organização, dependendo dos resultados que a gente obtém através desses cálculos, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor a aplicação, né? Para que serve esse cálculo de desvio padrão? Para que eu vou calcular a variância e depois o desvio padrão? Qual é a finalidade disso? No que isso vai me ajudar na minha empresa? Então, tem um exemplo aqui. Eu possuo uma rede com 3 lojas e eu verifiquei que a média da minha margem de lucro, ela é de 40% por loja, né? Lembrem-se, a média, tá? Com essa informação, eu posso concluir que a minha rede está muito bem, obrigada. Eu posso, então, descansar, ficar tranquilo, não preciso planejar nenhuma ação de marketing, não preciso planejar nenhuma ação de redução de custos. Vocês acham que essa afirmação está correta, está certa ou está errada? Né? Então, o desvio padrão, né, o cálculo da variância do desvio padrão vai nos auxiliar a responder essa pergunta. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esse conceito. Vamos lá? Bora lá, gente. Então, a gente tem a loja A, a loja B e a loja C. A média de lucro dessas lojas é de 40%. Isso me dá uma falsa sensação de que toda a minha rede está funcionando da mesma forma, com a mesma eficiência, com a mesma eficácia. Então, assim, a média ela é um bom indicador. Mas, em algumas situações, a gente vai precisar de informações que sejam mais assertivas, que nos deem um melhor direcionamento para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a loja A com 60% de lucro, a loja B com 50% de lucro, mas a loja C, ela está apenas com 10%. Mas analisando na média, nós temos 40% de média de lucro na minha rede de lojas. Então, é necessário fazer uma investigação, né, uma análise mais criteriosa, e aí é onde entra a função da variância e do desvio padrão. Então, quando a gente olha no detalhe, a gente observa que, por exemplo, essa loja, eu preciso agir de alguma forma. O que está acontecendo? Eu preciso fazer uma análise criteriosa na minha loja C, para verificar qual é a dificuldade, qual é a falha no processo, qual é o problema que está me causando essa margem de lucro tão baixa em relação às minhas outras lojas. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Então aqui, pessoal, ó, quanto mais próximo de zero for o nosso desvio padrão, mais homogêneo vai ser esse conjunto de dados. Então, quando eu trabalhar com média, se o meu desvio padrão for próximo de zero, significa que eu tenho valores bem assim confiáveis, né? Então, por exemplo, se essas lojas elas lucrassem, a loja A lucrasse 40, a loja B lucrasse 45 e a C lucrasse 35%, a gente permanece com a mesma média de 40%, mas só que são cenários aqui totalmente diferentes do que aquele que a gente viu no exemplo anterior. Então, a gente vai fazer agora a resolução da variância e do desvio padrão e vocês vão enxergar
um pouquinho melhor nessa questão aí do dado, do conjunto de dado, quando ele tem esse desvio padrão mais próximo de zero, quanto menor for o desvio padrão, significa que os dados são mais homogêneos, tá? E quando ele tá acima, mais longe do zero, significa que o meu conjunto de dados ele é heterogêneo, tá bom? Vamos lá para a próxima parte. Bom, então a gente vai usar duas fórmulas para fazer o cálculo, tá? A fórmula da variância e a fórmula do desvio padrão. Para a gente achar o desvio padrão, a gente vai ter obrigatoriamente que calcular a variância. Então, nós vamos obrigatoriamente usar essas duas fórmulas. Ela é bem feia, bem assim, esquisita, mas ela não é difícil de se resolver, tá? Então, aqui na fórmula da variância, que é a primeira coisa que eu tenho que encontrar, né? O primeiro número que eu encontro, para conseguir encontrar o desvio padrão, eu tenho x1, né, variância igual, x1 menos x barra, que é a média, lembram que a gente viu isso lá atrás, ó, esse x com a barra em cima é a média aritmética simples, mais, então eu vou ter o x2 menos x, a média de novo, e tudo isso elevado ao quadrado, e eu vou somando quantas vezes for necessário, né? Quantas vezes eu tiver dados no meu conjunto. Então, por exemplo, aqui ela é representada dessa fórmula, porque a fórmula pode ser usada N vezes, né? Essa representação aqui, ela é colocada N vezes conforme a quantidade de números que a gente tem no nosso conjunto de dados. Então, sempre eu vou fazer somas, né, dentro de parênteses e vou fazer uma resolução dentro desse parênteses, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é a média, né? Então, eu tenho um conjunto de dados aqui. Primeiro isso aqui, depois a gente vai para desvio padrão. Primeiro a variância. Então, eu tenho primeiro que encontrar a média. Média de quem? Média do meu conjunto de dados. Nós vamos fazer na próxima lousa. Então, a gente vai fazer a média desses dados. Qual é o meu conjunto de dados? O exercício vai te passar. Neste caso, é 8, 6, 6 e 12. Aí, como é que eu vou saber quem é o x1? O x1 é esse aqui. O x1 é esse. Vamos ver se vai dar para vocês lerem aí. O x1 é esse. O x2, quem é? O x2 é esse. E o x3 é esse. Então, cada número do seu conjunto de dados representa um x. E o x4 é esse aqui. Então, nesse caso, o nosso N é a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto de dados, que não é algo novo para vocês, porque vocês já resolveram exercícios onde tinha o N. Quantos elementos eu tenho no meu conjunto de dados? 1, 2, 3, 4. Então, o meu N, nesse caso aqui, vai ser igual a 4. Então, eu já sei quem é o x1, quem é o x2, quem é o x3 e quem é o x4. Nossa, mas na fórmula não aparece o x3 e o x4. Não aparece mesmo, porque aqui ele vai dar uma situação, assim, uma situação hipotética, né? Então, por isso que ele coloca aqui um N, que é a gente que vai definir, conforme a quantidade de números que eu tenho no meu conjunto de dados, quantas vezes vai ser necessário fazer essa repetição. Então, agora na próxima lousa, a gente vai pegar esses números, vai calcular a média para poder jogar aqui e vamos colocar esses valores na fórmula. Bom, então aqui, gente, a gente vai começar a resolver, tá? Primeira coisa, então, é eu verificar o meu conjunto de dados e mencionar ali que x são esses, né? Então, eu tenho x1, x2, x3 e x4. O N é a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto. Nós temos 4 elementos, já contamos aqui. E a média, aquela média aritmética simples, o que é? É a somatória dos dados dividido pela quantidade de números que eu tenho. Então, é bem simples, eu vou somar esses dados aqui. Eu vou somar o 8. Deixa só eu ajeitar minha luzinha, que senão vai ficar ruim. Então, eu somo o 8, eu vou somar o 6, eu vou somar de novo o 6,
Vocês estão conseguindo ver aí? Acho que sim, né? E vou somar o 12. Esses números eu vou dividir por 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos nesse conjunto de dados, tá? Então, a gente vai somar isso aqui, vai dar 12, 20, 32. 32 dividido por 4, certo? Agora eu vou fazer o resultado final. Quanto é que vai dar a média? Vai dar 8. Então, eu já sei, eu já identifiquei que o meu x barra, ou seja, a minha média, é igual a 8. Então, nesse conjunto de dados apresentado aqui, a média dos resultados é 8, tá? Agora, a gente vai entrar na fórmula da variância para poder dar continuidade ao cálculo e aquilo que a gente está buscando. Então, agora eu tenho a fórmula, né? A fórmula tá aqui, agora eu vou fazer a resolução disso, tá? Então, eu tenho variância é igual ao x1. Quem é o x1? X1 é o 8. Então, é igual a 8 menos a média. Quem é a média? Média é 8 também. Menos 8. Tudo isso elevado ao quadrado, elevado a 2. Mais x2, 6. 6 menos média, 8. Elevado ao quadrado. Mais x3, 6. Menos média, 8. Elevado ao quadrado. Mais quem? x4, né? x4, 12. Menos a média, 8. Elevado ao quadrado. Tudo isso eu vou dividir por n. N é quem mesmo que a gente achou? N é o 4. Tá? Então, agora nós vamos dar continuidade ao cálculo na próxima lousinha. Bora lá, pessoal. Vou explicar aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu fui substituindo, essa aqui tá na lousa anterior, essa mesma imagem, tá? Agora a gente vai destroçar esse cálculo aí. Parece muito complexo, mas não é, tá? Então, a gente tinha lá o x1, lembram que o x1 era o número 8, isso eu já passei na lousa anterior, e ficou assim, 8 menos a média que era 8, elevado ao quadrado, mais o x2 que era 6, menos a média que é 8, elevado ao quadrado. O x3 que era 6, menos a média que era 8 elevado ao quadrado, e o x4 que era 12, menos a média que era 8 elevado ao quadrado. Agora eu vou calcular. 8 menos 8 é 0, continua elevado ao quadrado. Eu fiz passo a passo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem como eu calculei. 6 menos 8 dá menos 2, entre parênteses, o parênteses permanece, né, elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, menos 2 elevado ao quadrado. 12 menos 8 dá 4. 4 elevado ao quadrado. Elevado, né, o que significa elevar ao quadrado? Significa que eu vou multiplicar o mesmo número por ele mesmo 2 vezes, tá? É a potência, né? Lembram disso? Então, eu vou fazer essa multiplicação 2 vezes. Se fosse a 3, aqui é o cubo, que a gente chama, eu multiplicaria esse mesmo número por ele mesmo 3 vezes. Se fosse a 4, eu multiplicaria esse número 4 vezes a ele mesmo, mas a gente está falando de quadrado, a fórmula da variância é assim. Então, eu vou multiplicar 0 por 0, que vai continuar dando 0. Menos 2 vezes menos 2. Aí tem lá a regrinha de sinais que vocês viram com o Evandro no semestre passado, né? Quando a gente faz menos com menos, vai dar mais. Então, deu positivo, deu 4. Eu fiz 2 vezes 2, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu fiz 0 vezes 0. Aqui eu fiz menos 2 vezes menos 2. Então, é isso que eu tô fazendo quando eu elevo um número, só para relembrar. Menos 2 vezes menos 2. Aqui eu fiz 4 vezes 4, que deu 16, tá?
tá? Tudo isso eu continuo a soma e eu vou somar pelo N, lembra? Dividir pelo N. O N é quanto? 4. Por quê? Porque eu tenho 4 elementos no meu conjunto de dados. Então, eu somei aqui, 16 com mais 4, 20, com mais 4, 24. E eu divido por N, que é 24. Então, a minha variância é de 6. Ok. Mas, agora eu quero fazer uma análise relacionado ao desvio padrão, lembra? Quanto quanto maior ele for, né? Quanto mais próximo de zero, menor é o desvio padrão, ou seja, o meu conjunto de dados obteve resultados mais homogêneos. E quanto mais distante do zero, significa que o meu conjunto de dados teve resultados mais heterogêneos. Lembram lá no exemplo do percentual de lucro? Se eu olhasse só para a média, eu ia chegar na conclusão que estava tudo ok com as minhas lojas. Mas quando eu calculei o desvio padrão, né, quando eu calculo o desvio padrão, eu vejo que há uma diferença, né, entre as margens de lucro, e aí eu preciso ter uma atenção diferenciada, fazer uma tomada de decisão, reduzir custo, definir um plano de marketing, enfim, conforme a necessidade da nossa empresa, tá? Então, aqui a gente vai fazer o que? A raiz quadrada. A formulinha do desvio padrão é essa aqui, ó. Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Se a variância é 6, eu tenho que calcular a raiz quadrada. E o que eu fiz? A gente não vai ver esse cálculo, gente, até porque a gente não tá com condições aqui, né? Vocês já devem ter visto um pouco da matemática básica no semestre que vem. Então, eu simplesmente vim numa calculadora dessas daqui que eu tinha em casa, bem velha já. Eu acredito que até no celular deve ter essa função. Vocês não precisam fazer isso algebricamente, vocês vão poder fazer aqui pela calculadora mesmo, tá? Então, eu vim aqui e coloquei a raiz quadrada, que eu tenho esse botãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Eu vim aqui raiz quadrada e eu vim aqui no número 6. E aí eu aperto igual. E ele já me deu o resultado da raiz quadrada, ó. Ou seja, ó lá. Então, 2,4494, blá, 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 blá. É um número enorme, mas aí eu arredondo trabalhando com 2 casas decimais. E transformei esse número em 2,45. O que significa isso? Significa que os dados que eu estou estudando, eles são sim heterogêneos, porque eles estão distantes do zero, né? Então, dependendo daquilo que eu estou avaliando, para que serve esses dados, né? Qual é a informação que eu tenho com esses dados, significa que talvez eu tenha que realizar um plano de ação ou tomar alguma decisão, só para vocês entenderem, né? Qual que é o link que o desvio padrão vai fazer com uma realidade aí empresarial, por exemplo. Tá bom, gente? Então, é isso aqui, é bem simples, bem tranquilo. E a gente finaliza, assim, o conteúdo por aqui. Na semana que vem, vamos ver se a gente faz mais alguns complementos, tá? Mas as BTs estão completas através aqui dessa finalização. Obrigada a todos, espero que vocês tenham entendido bem.